Olá, eu sou Fernando Franco Panin, sou da FAMESP de Bauru e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar de uma área importantíssima que afeta a gente todos os dias. Yara Goulart, gratidão aí pela tua presença. Nós vamos falar sobre engenharia de alimentos. Isso. Yara, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória, como foi a escolha da carreira, tá? Nós vamos falar o papel fundamental do engenheiro de alimentos, tá? Então, eu nasci em Paraisópolis, Minas Gerais, é bem divisa com São Paulo. Verdade. Mas tem queijo também. Tem queijo e cachaça. Cachaça, é legal, bacana. Paçoquinha também, né? Essas coisas, né? Não? Paçoquinha eu não me lembro, mas cachaça, queijo, goiabada, essas A coisas. goiabada é verdade. Ah, biscoito de polvilho. Isso, perfeito. Bom, os meus pais se mudaram para Campos do Jordão quando éramos crianças e de lá, depois eu fui morar no Vale do Paraíba, em Taubaté, meus avós já moravam lá, e aí fiz administração de empresas primeiro, Ok, porque tá. era o que eu precisava na época para Sim. trabalho, mas eu sempre tive um sonho de fazer alguma coisa voltada para alimentos. Era agronomia a princípio, mas como não dava certo, porque na época a agronomia era período integral, eu precisava trabalhar, acabou passando. Aí depois o Unital, Universidade de Taubaté, abriu o curso de engenharia de alimentos e eu acabei me inscrevendo na primeira turma. Ok. Sempre tive uma curiosidade muito grande em ler rótulos, em entender os componentes dos alimentos. Isso sempre foi. Então eu ficava assim entre química, agronomia, engenharia de alimentos, né? E aí eu acabei cursando esse curso. Acabou sendo muito útil porque eu trabalhei por mais de 30 anos na vigilância sanitária e uma das funções da vigilância sanitária, entre várias outras, é cuidar da questão da qualidade e segurança dos alimentos. Perfeito. E o profissional, o engenheiro de alimentos, é uma profissão extremamente versátil, né? Ele cuida da área da produção de matérias-primas, primeiro. Então toda a indústria de alimentos tem um engenheiro de alimentos, basicamente, né? Nem todas, porque a legislação ela exige para algumas categorias principais, como, por exemplo, alimentos você tem na área da agricultura e tem na área da saúde, que seria a vigilância sanitária. Tá. Então, os alimentos de origem animal são legalizados na agricultura. E os alimentos de outra origem, vegetal, por exemplo, são legalizados na Secretaria da Saúde, Anvisa, vigilâncias municipais. E aí, quando esse profissional começa a trabalhar, ele está cuidando da questão da produção de matéria-prima, né? O agrônomo vai até a produção, por exemplo, de uma fruta. Ok, tá. Né? Aí, quando começa a falar em transporte, é vigilância sanitária, se for uma fruta, por exemplo, vigilância sanitária. Depois, e o engenheiro de alimentos já começa a acompanhar dali. Eu posso ter um engenheiro de alimentos responsável por essa questão do transporte, logística ali, porque você tem que ter o alimento ali, tem que armazenar ele muito bem, para ele não deteriorar. Depois você entra na cadeia de produção, ele entra, por exemplo, numa empresa, e aí ele vai ser a matéria-prima para a produção. O engenheiro de alimentos entra aí também porque ele pode cuidar de novas formulações, alimentos novos que nem existem, ou alimentos que já existem, e ele vai cuidar da questão do processo, para que aquele alimento seja seguro, que ele tenha uma conservação importante, né? Os alimentos hoje, por exemplo, antigamente você não tinha morangos o ano inteiro, era só no inverno. Isso. Né? Hoje não, você tem o morango em dezembro, janeiro, fevereiro. Estou dando um exemplo. Assim pode ser vários como as outros. culturas também, né? Sim. Eu, quando era moleque,
melancia era só novembro e dezembro. Hoje ele tem o ano inteiro, né? Também o milho, você tinha a época certa. Né? Tinha. Tá bom que assim, esse começo ali da produção é o engenheiro agrônomo, né? Porque existem novas variedades que suportam calor, por exemplo, do morango, né? Tem as estufas lá que são climatizadas para aquele morango, por exemplo. A climatização do transporte. Isso, tem tudo isso. Mas voltando para a engenharia de alimentos, ela cuida depois do alimento pronto, aí ela vai cuidar do transporte, conservação, armazenamento, da produção e da embalagem. É outra coisa super importante que a engenharia de alimentos faz. Embalagem, né? Tem vários tipos de embalagem, a gente acaba não lembrando, mas você tem vidro, tem papelão, tem plásticos, né? Falando assim de uma maneira bem simples. Tem outros, tem conservação a vácuo, não a vácuo. Então, assim, você fala assim, como é que o meu produto vai durar o ano inteiro? Vai depender daquilo que você quer para o alimento. Às vezes é a atmosfera modificada, você vai colocar um CO2 lá dentro, né? Tem várias coisas. Então a tecnologia ajudou bastante, né? Ajudou muito, muito. É o desenvolvimento mesmo, né? Vai se desenvolvendo e você vai criando. Você adiciona uma vitamina, adiciona outras vitaminas, uma proteína. Você vai fazer o alimento de acordo com a necessidade daquela sociedade. Os silos, né? As estufas ajudaram bastante, né? Ajudaram. Isso lá na produção, né? Isso. Ajudaram. Agora, outro papel importante do engenheiro de alimentos, por exemplo, é trabalhar nos órgãos reguladores, né? Porque, só para título de esclarecimento, todos os alimentos que existem hoje, eles têm uma formulação básica. Então, se eu vou falar assim, o que é uma bolacha de leite? Então, você vai ter o padrão de identidade e qualidade, que chama BIC. Eu já sei. Para eu fabricar uma bolacha de leite, um biscoito de leite, eu sei que eu tenho que vai trigo ali, vai ovos, vai o leite, vai o fermento. Eu não posso pegar qualquer coisa e falar isso é uma bolacha de um biscoito de leite. Então você tem já esses padrões definidos. Mas eu posso criar um alimento novo. Por exemplo, eu posso criar uma geleia de rosas, né? Aí eu vou ter que provar para os órgãos reguladores, né? Rosas são comestíveis, né? E eu vou começar a fazer uma base e criar um alimento novo. Então, por exemplo, vou criar um sorvete de ora pronobis. Ok, uma coisa aqui. Aí eu vou criar uma formulação, vou submeter estudos para ver se aquilo é seguro do ponto de vista alimentar, para começar a regularizar a empresa, o produto e comercializar aquilo. Interessante, né? Então, é uma profissão extremamente versátil. Você pode ter um engenheiro de alimentos que vai desenvolver equipamentos novos. Ok, perfeito, tá. Né? Ou chegou um equipamento de fora e tropicalizar ele basicamente para os tipos de plantas aqui, frutas aqui, Pode alguma ser. coisa assim. Pode ser. A gente tem muito no Brasil já indústrias metalúrgicas que fazem equipamentos para a área de alimentos. Já customizados, né? Isso, já fazem envasadores. Até porque as tecnologias ou são criadas aqui ou vêm de fora e você faz uma adaptação ou uma coisa assim, ou desenvolve um equipamento novo, né? Por exemplo, hoje em dia, se a gente for ver indústria de salgados, antigamente eram moldados à mão os salgados, sim, né? Hoje não, você coloca suco de geladeira, você coloca laranja, ela já espreme, já invasa, sai lá na ponta. Até uma coisa caseira. Os salgados, os pães, então é uma coisa que começa a ter um padrão, né? Começa. E começa a virar uma linha industrial. Porque aí ele fica mais em conta, né? E mais livre de qualquer contaminação também. Sim, esse é um ponto importantíssimo, né? Porque a gente não vive num mundo estéril, a gente vive num mundo hipercontaminado. Então, essa questão de você sanitizar equipamentos,
ter uma produção livre, de contaminantes, os funcionários usarem EPIs corretos para não se contaminar, né, e ter um processo adequado para não contaminar aquele alimento, porque a gente sabe que vários contaminantes vão causar risco importantíssimos para a saúde dos consumidores, que podem levar à morte. É verdade. Né? Um bom exemplo é o amendoim, né? Você tem um fungo contaminante nele que se você ingerir, você vai morrer. Ou a mesma coisa. E é natural dele. É natural dele, é da terra. Né? Clostridium botulinum. A gente só pensa assim, é só quando eu como palmito envasado que foi feito, né? O Clostridium está na natureza, na terra ali. Então, eu fiz um palmito lá no meio da mata, clandestinamente, invasou. É um micro-organismo que gosta de ficar isento de ar, né? Anaeróbio, não gosta de ar, então ele fica dentro do potinho, tá perfeito para ele. Ele vai crescer, né? Você vai comer, nem vai perceber, porque são doenças mais... Às vezes nem modifica o gosto, né? Não, às vezes não modifica o gosto. E aí você vai comer, depois de uma semana, você vai começar a ter paralisia, até que ele paralisa o seu pulmão, você não respira mais. Né? Aí você pensa, é invisível, né? Não, todos os alimentos são envasados a vácuo. Então pode ter no milho, na ervilha, pode ter na azeitona, pode ter... Então o engenheiro de alimentos, por exemplo, vai cuidar de processos que são barreiras ali, para fazer com que, por exemplo, o palmito, você vai acrescentar um ácido para baixar o pH, porque essa bactéria não gosta de pH baixo. Ok, entendi. Fazer um controle, né? Faz um controle. Bacana. É bastante interessante. Tem muito a ver com a química, né? Com a composição dos alimentos, a fazer uma tabela nutricional. Tá. Né? E as matérias de química estão presentes no curso lá, né? Orgânico, inorgânico. Presentes. Porque a química faz parte da vida também, né? É verdade. A primeira vez que eu escutei falar de química, você escutava civil, elétrico, essas coisas, existia a SICA, Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, em Jundiaí e em Monte Alto também, na cidade. Então aquela lata de massa de tomate, né? Tinha também marmelada, goiabada e tal, mas era. Aí eu ficava pensando assim, nossa, quanto tomate que tem que ser colocado lá, né? E aí não tinha jeito. Eu não sei se atualmente, mas antes talvez os conservantes fossem até mais pesados do que os de hoje. Tem limites, né? Tem limites, Você tem limites a nível mundial. Você tem legislação para a área de alimentos a nível mundial. E aí, por exemplo, a nível mundial você sabe que o limite para coliformes fecais é tanto para essas categorias de alimentos, por exemplo esse, né? De sujidades, a gente não vive no mundo estéril, a gente tem. É verdade. Né? Então tudo tem limite. Agora, quando você fala assim, a nível mundial, eu posso comer carne de cavalo? Não. Então, assim, só em culturas exóticas, alguma coisa assim, que você tem. Mas a nível mundial, você sabe o que você pode. Né? Então, só para. Ela padroniza mais ou menos os alimentos pelo mundo. Para você não ir para um outro país e comer uma coisa, carne de sapo. Estou chutando aqui, por exemplo. Não se come isso. Né? Então, tudo isso está no Códex Alimentários, que é um documento, né, a nível mundial que diz o que são alimentos para seres humanos. Leite para bebê. Né? Então tem alimentos que são mais críticos, então alimentos infantis, né? Alimentos para diabéticos, né? Aromas para você colocar outra função que o engenheiro de alimentos trabalha muito, e até compete ali junto com a engenharia química. Então, por exemplo, formulações de vitaminas para você colocar, um sabor de chocolate para você colocar no bolo, né? Então tem N aplicações ali, é muito diversificado mesmo. E tem tudo tem prazo de validade também, né? Tudo. É curioso, né? Porque até 88,
coisas favoráveis, tem coisas que não são tão favoráveis, que precisam ser modificadas, mas essa questão do prazo de validade dos alimentos, Sim. que a gente chama vida de prateleira, né? Na prática, vida de prateleira na área de alimentos, ela foi dada a partir da Constituição. Os alimentos no Brasil, antigamente você comprava um iogurte, Então, podia até estar 88, muita gente foi mais contaminada, é isso? Foi, porque não se tinha, né, o prazo de validade dos alimentos. Você olhava para um pacote de feijão. Tá, é o aspecto mais visual, né? Era visual. Visual, era o sabor, era mais leite. Então era tudo muito empírico, assim, né? Sim. E aí o prazo de validade na vida de prateleira dos alimentos é uma das coisas também que você faz. Você coloca um alimento, engenheiro de alimentos, por exemplo, coloca o alimento em determinadas condições de pressão, temperatura, luminosidade e vê o quanto ele deteriora, em que espaço de tempo ele deteriora. E ali se estabelece o prazo de validade daquele alimento. Entendi, tá. Tem uma equação, né, para isso. Tem formulação para isso. Até para você fazer controle de qualidade de um alimento que você produz, de uma farinha. Você vai fazer plano de amostragem, né? Vai amostrar o alimento, vai ver o quanto ele está bom, quanto que ele não está. Tudo isso é bastante versátil mesmo. São muitas coisas para fazer dentro da área. Ô Yara, mas o jeito que falou, o profissional tem que ser um eterno aprendiz, né? Olha, sai coisas novas, né? Já diria o professor. Ele falou assim, cada turma que sai da faculdade é melhor do que você que formou lá atrás. Então, todas as profissões. Exatamente. Né? Todas as profissões você tem que estar estudando sempre, participa de feiras, participa de congresso e dentro da sua área, logicamente. Tem tecnologias novas, né? Tem o tempo todo. E às vezes você vai para um segmento, por exemplo, a produção de doces, ou produção de farinhas, ou de pães, né? Tem máquinas para você ver o quanto de glúten que tem uma farinha, para você ver se industrialmente falando, se aquela farinha é boa para você fabricar uma bisnaguinha. Certo. Né? E é feita análise química, não é do solo visual. O visual para deixar bonito, mas ou físico-química. Isso, exato. Tem bastante coisa. Outra coisa que o engenheiro de alimentos entra, controle de qualidade, análises físico-químicas. Em laboratórios. Tem uma diversidade enorme para se trabalhar, né? O profissional às vezes sai da faculdade e fala assim, o que eu vou fazer? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente serve para tudo, todas as opções, mas a gente não sabe a fundo nada, né? A faculdade é uma base ali. Você começa a trabalhar naquela área, aí você começa isso. Aí você começa a se diversificar, a entrar naquela área e entender melhor o que está acontecendo. Perfeito. Tá ótimo. Yara, nós estamos aí nos finais, tá? Te agradeço também. Você quer deixar algum contato se a gente tiver alguma dúvida? Se alguém precisar, pode entrar em contato através do telefone, podia ser. Por favor, tá, código de área. Meu código é 12, o telefone é 98196-9310. ymr.goulart@gmail.com. Tá, nós vamos escrever aqui. Tá bom, Gratidão. muito obrigada. Muito obrigado. Precisando? Tá ótimo. Obrigada. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional, engenheira de alimentos, que nos brindou aqui com informações valiosíssimas, né, sobre essa profissão. Então, agradecimentos aí a Yara Goulart, né, e votos de sucesso. Obrigada, estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima.